Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025 da Vitia. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, onde a apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Del Nero Friso, CFO e diretor de RI, e o Sr. Edgar Zanotto, diretor de Inovações e Novos Negócios. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Falou, Wilson, pode prosseguir. Obrigado, Laís. Bom dia a todos. Estamos aqui agora para apresentar para vocês, né, o segundo TRI de 2025. Então, acho que tem algum ponto muito importante aí dentro da empresa, né, apesar de um cenário bastante desafiador ainda no agro, né, vivendo um período aí de altas taxas de juros, as commodities em preços ainda, vamos dizer, razoáveis, mas que a Vitia está desempenhando bem o teu trabalho, né? Então, a gente tem aí uma geração de caixa importante, né, de 115 milhões. Tivemos um crescimento bastante expressivo na linha aí dos fertilizantes de solo. Isso mostra que o produtor ele está realmente entendendo o que ele precisa produzir, né, fazendo investimento no solo dele, deixando o solo dele aí com características positivas para uma safra mais parruda. Dentro daquilo que a gente vem falando sempre aí, estamos trabalhando aí na questão de um processo de racionalização interna, então a gente tem aí uma queda também aí do nosso SG&A, destinando aí da melhor forma os nossos recursos. Tivemos aí um EBITDA ajustado de quase 14 milhões, né, versus 11,2 milhões no primeiro semestre de 24, um crescimento de receita. Essa receita ainda não traduz num bom resultado, porque na verdade a gente está fazendo negócios com os produtos de menor margem. Mas temos uma carteira interessante e a gente espera ter realmente aí um ano, né, de 25 bastante positivo para a nossa companhia. A gente tem esse programa nosso aí, né, de recompra e o próprio JCP, quer dizer, a gente está tendo aí resultado para fazer distribuições para os acionistas e fazendo recompra aí também para os acionistas dentro da companhia. Temos aí os lançamentos novos, né? Acho que o Edgar vai falar um pouco para vocês. Então a gente entende que a Vitia está passando por um momento, apesar de toda dificuldade, né, dentro do cenário, a Vitia está fazendo o que ela precisa fazer, é que trabalhar muito bem. Pode passar, Laís, por gentileza. Falando da nossa performance, vou ser um pouquinho redundante, mas é isso, né? A gente teve, apesar de todo o cenário, um crescimento aí da nossa receita. Como eu falei para vocês, o produtor está investindo, então ele está fazendo aí a aplicação do mico de solo. Isso tem uma característica importante, né? Onde o cara está deixando esse solo preparado para altas produtividades. Estamos trabalhando efetivamente aí na racionalização das nossas despesas e, apesar de todo o cenário, a gente teve uma forte geração de caixa, mostrando que a gente está bem amparado aí e trabalhando muito bem na concessão de crédito dentro do mercado. Quando a gente fala dos nossos riscos, né, e das nossas oportunidades, nós temos ainda, como falei para vocês, um cenário desafiador, mas que a Vitia, dentro da sua forma de conduzir, de uma disciplina, ela está conseguindo ter aí um bom equilíbrio dentro do seu processo funcional. A parte de safrinha de milho, as produtividades elas estão sendo bastante interessantes,
Nós não temos um preço altamente atrativo, mas sem dúvida está rentabilizando aí o produtor. Dentro desse cenário, o produtor ele está um pouco resistente, né, a fechar os negócios. Então a gente entende que realmente nós teremos um segundo semestre bastante forte nessas definições. E automaticamente são os produtos aonde a Vitia está levando tecnologia e ela consegue agregar um valor mais interessante. Como eu falei para vocês, o Edgar vai falar um pouquinho desses lançamentos, isso vem agregando, né, potencial de receita dentro da companhia. Falando do nosso posicionamento, é isso, a gente tem aí, vocês sabem disso, né, uma história longa dentro do agro, entendemos o agro e a gente entende que a gente precisa ser bastante racional na questão de dívida. Então, a empresa tem uma alavancagem bastante confortável, né? Uma empresa muito equilibrada nesse sistema, porque a gente sabe que o agro ele tem momentos excepcionais, mas ele tem momentos difíceis. Então, essa solidez financeira, ela é um princípio funcional da nossa forma de gerir aí a companhia. A gente está a todo momento aí junto ao produtor rural, acho que tem um ponto importante, né? A gente vem desempenhando e vem trabalhando em outras áreas, em outras culturas, isso vem reforçando aí a posição da Vitia dentro do mercado brasileiro. A parte de evolução, ela é constante, né? No desenvolvimento aí das soluções biológicas, o nosso PDI, ele é bastante robusto e esse é um trabalho contínuo dentro da companhia. Acho que um outro ponto muito importante dentro da VIT, a VIT é uma empresa que tem um processo bastante verticalizado, então isso nos dá uma capacidade bastante interessante em termos de custos competitivos e, sem dúvida, um portfólio mais completo dentro do mercado, fazendo uma comparação aí com os nossos competidores. Friso. Bom dia a todos. Agora eu vou passar um pouco mais no detalhe a nossa performance financeira. Então, passando o crescimento de receita líquida pelos nossos segmentos, a gente teve, né, como o Wilson mencionou, um crescimento no trimestre expressivo da linha de fertilizantes de solo, um crescimento também no semestre, enquanto que tanto na linha de soluções biológicas e naturais quanto fertilizantes foliares e produtos industriais, a gente teve queda no trimestre, né? Nos foliares, a gente ainda mantém um crescimento no ano, e nas soluções biológicas e naturais, a gente teve queda, né? Esse movimento, né, de crescimento fertilizantes do solo, como o Wilson falou, pode ser um bom indicador de que o produtor vai investir. Essa linha, né, é a linha onde o produtor tem a definição antecipada, né, a linha de solo, e a gente está vendo o atraso maior na linha de foliares e soluções biológicas e naturais. Apesar de que mesmo, né, na linha de fertilizantes de solo, a gente está vendo também alguns negócios sendo fechados posteriormente ao que a gente foi fechar, ao que a gente fechou o ano passado. Porém, né, é uma linha onde já nesse trimestre a gente já tem faturamento, né, expressivo, né? São produtos onde a gente já consegue fazer a entrega no segundo trimestre. E então, esse segundo trimestre, ele teve essa característica de ser muito impactado, né? Essas linhas nossas, né, que tem a definição mais tardia por parte do produtor, ele foi muito impactado por esse momento, né, atual, onde a gente tem uma certa incerteza que tem impactado o produtor e tem feito com que ele atrase a decisão de compra, e que a gente posteriormente vai entender aí como que vai ser o andamento real aí da safra 25-26, né? O que a gente só tem certeza só é que está atrasado e as negociações estão tardias, tá? Podemos passar para o próximo slide. Em termos de lucro bruto, a gente teve uma queda, né, no trimestre,
e também uma queda no semestre, né? Essa queda ela é muito em função do mix, onde a gente tem impacto do mix tanto no consolidado, né, já que a linha de fertilizantes de solo foi a linha que mais cresceu, porém é a linha de menor valor agregado, mas como também dentro dos segmentos, né, quando a gente observa, né, os segmentos, por exemplo, né, de foliares, né, é onde a gente tem um portfólio muito completo com soluções de alta, média e baixa tecnologia. A gente viu também um mix onde as soluções de média e baixa no semestre acabaram performando mais do que as soluções de alta tecnologia, né? E nas soluções biológicas e naturais também, a gente teve no trimestre principalmente um mix onde os produtos de menor valor agregado performaram mais, né? E a gente teve aí o Triumph, né, já entrando, que é um produto que ele tem um valor agregado menor do que os defensivos biológicos, né? Então a gente teve um mix aí de maior peso em soluções naturais do que nos defensivos que tem uma margem mais alta, né? Apesar da gente ver, né, acho que já adiantando um ponto que provavelmente será pauta aí do nosso Q&A, a gente tem um cenário, né, hoje ainda de preços pressionados, não estamos vendo grandes quedas como foi o ano passado, mas temos sim quedas pontuais, não é um cenário onde a gente está conseguindo repassar preço, mas no caso dos defensivos biológicos, olhando as linhas, né, particularmente que a gente não está com quedas expressivas, pois a gente está conseguindo compensar essa pequena pressão de preço com uma maior eficiência no nosso sistema produtivo, né? Então a gente está com margens aí dessas linhas de fungicidas, inseticidas biológicos relativamente parecidas com o mesmo período do ano passado, mas aí porque a gente compensou um pouco da queda de preço com eficiência, tá? E na linha de foliares também a gente vê margens muito semelhantes, né, ao nível do ano passado, algumas quedas pontuais, mas sem o cenário que a gente viu no passado de quedas expressivas, né? Então, o que acabou resultando mesmo na quedas de margem que a gente vê aqui é a questão de mix. E por último, o fertilizante de solo, que na verdade a gente teve uma recuperação de margem, e aí eu digo que é muito mais em função da redução que a gente teve na nossa linha de organominerais. A gente vem reduzindo essa linha, vem tentando estancar o problema, e conforme a gente divulgou, né, na nossa DF, a gente encerrou as operações em Patos de Minas, agora no dia 30 de julho. Tá? Então, era uma operação que vinha causando prejuízos aí trimestres a trimestre, a gente veio se esforçando, né, para fazer o trabalho de encerramento, e a gente encerrou agora no trimestre corrente, né, onde a gente vai ter o reporte aí desse encerramento e os impactos na DF só na próxima divulgação. Podemos passar para o próximo slide. Sob o ponto de vista de SG&A, a gente vem mantendo a nossa estratégia e tendo resultados. A gente teve um crescimento pequeno, né, de cerca de 1% no trimestre, e a gente manteve aí até uma queda no semestre, né? É importante colocar que não é isso que a gente espera para o ano. Essa queda ela vem das ações que a gente tomou no ano passado e que estão refletindo, né, nessa comparação semestre contra semestre, mas a gente entende que no segundo semestre a gente já vai voltar a ter um pequeno crescimento, né, em linha aí com a nossa estratégia de manter todas as nossas atividades, né, tanto de P&D quanto de desenvolvimento de mercado, né? Então os ajustes a gente já fez, né, fez no ano passado, e agora a gente entende que está com a estrutura correta. Podemos passar.
Bom, como resultado, a gente teve um EBITDA ligeiramente mais negativo do que o mesmo período do ano passado. É importante ressaltar que a gente sempre espera, né, um primeiro semestre de EBITDA negativo, isso é histórico, né, é a sazonalidade tradicional do agro brasileiro, onde a gente tem a safra de verão realmente impactando os números, não só da gente, como da maioria das companhias. E a gente entende até que essa pequena queda ela não é representativa, né, para o que a gente pretende fazer no ano, né? A gente está falando aí de um delta de 2 milhões de reais, né? Apesar do percentual ser relevante, a gente está falando de um delta nominal de cerca aí de 2 milhões de reais. Podemos passar para o próximo slide. Do ponto de vista de CAPEX, né, a gente também vem mantendo a nossa estratégia, né, também que a gente anunciou ano passado. Então isso, né, assim como o SG&A, o CAPEX, ele é resultado de ações que já vêm sendo tomadas, né, no ano passado. Então a gente vem investindo em projetos de menor impacto financeiro, porém com impacto aí na parte de eficiência operacional e redução de custos, né? O único projeto que a gente tem de destaque em 2025 é a linha que vai suportar o nosso crescimento dos produtos, né, dos defensivos naturais, que seria aí o nosso lançamento do Triumph, né, o que o Edgar vai comentar um pouco aí de como está sendo esse lançamento. Podemos passar. E aí vem um ponto, né, bem relevante que a gente está destacando esse trimestre, onde a gente teve bastante sucesso, né, na safra 24/25 sob o ponto de vista de recebimento, né? Isso é fruto de uma estratégia comercial de sustentabilidade, né? Onde a gente busca parceiros, né? Visando o longo prazo e alinhando tanto a visão comercial quanto financeira. Então a gente, apesar de um cenário muito complicado, né, de crédito, né, como todos sabem no agronegócio, a gente tem mantido o nosso nível de inadimplência em patamares baixos e tivesse uma boa performance de liquidez, fazendo com que a gente pudesse reduzir significativamente a nossa alavancagem e ter uma relação dívida líquida EBITDA até menor do que a mesma data do ano passado, né? A gente fechou aí com 0,88 dívida líquida EBITDA contra 0,96 em junho de 2024, o que a gente entende que é uma performance muito boa de geração de caixa, principalmente quando a gente considera que a gente também despendeu recursos importantes, né, para o JCP e também para o nosso plano de recompra. Então foram quase 40 milhões, né, que saíram da companhia como retorno para os nossos acionistas e mesmo assim a gente reduziu o nosso índice de alavancagem. E lembrando também que isso é uma fortaleza, né, no cenário atual. Então a Vitia tem uma posição de caixa muito confortável e faz com que a gente tenha toda a tranquilidade para passar esse período mais difícil e aproveitar as oportunidades que surgirem no mercado. Podemos passar. Sobre o resultado financeiro, a gente teve uma piora natural em função do crescimento da taxa de juros básica da economia. Então, a gente teve uma subida bem importante, obviamente impactou o nosso resultado financeiro. Sob o ponto de vista de imposto de renda e contribuição social, né, esse ano a gente já compara a mesma base, né, sem a questão do fim da subvenção. Então, a gente volta a ter uma alíquota, vamos dizer, quase cheia, né, dos 34%. E como resultado, né, desse trimestre menos aquecido, a gente teve um prejuízo um pouco maior do que o mesmo período do ano passado, tanto quando a gente olha o trimestre quanto o semestre. Passando para o próximo slide. Agora eu passo a palavra para o Edgar comentar sobre a nossa parte de inovação. Obrigado, Friso.
Bom dia, pessoal. Como a gente já vinha falando, né, dos lançamentos que a gente teve esse ano, o Triumph é o que a gente está focado em comunicação, todo mundo deve ter visto, quem acompanha a VIT, a rede social, algum movimento. E o que eu posso falar é que a gente já está bem seguro de que a gente vai ultrapassar o que a gente planejou para esse ano no produto, né? Então, o que a gente tinha orçado, imaginado que a gente podia chegar, com certeza a gente vai fazer bem mais do que a gente tinha feito, né? Então, a gente, além das divulgações, dos trabalhos que a gente já tinha feito, a gente teve os resultados das consultorias nesse ano, então o negócio começou a evoluir de uma forma bem mais rápida do que a gente estava esperando, tá? Então, isso é o que eu posso falar por enquanto. Vamos para o próximo. A gente teve mais dois lançamentos, né, que são para substituir produtos que a gente tem no portfólio, né, de um Metaturbo Max, que é para substituir o nosso Metaturbo SC, e o Bovera Turbo WP, que é para substituir o produto Bovera Turbo. E nesses dois inseticidas são frutos do nosso PDI aqui, né, que a gente vem usando agora novas cepas, né, dos isolados de Bovéria baciana e de Metarrhizium anisopli. Aí todo mundo fala, mas o que que muda, o que que acontece, né? Então, eu costumo dizer que essas cepas são muito mais virulentas, agressivas, que os dois são inseticidas. É como se a gente tivesse dois pinchers aqui para fazer segurança da Vitia e eles faziam um bom trabalho, bastante barulho. E agora a gente tem dois Rottweiler trabalhando aqui, né? Que se alguém entrar, além de fazer barulho, ele ainda morde e faz o trabalho todo. Então, basicamente essa que é a mudança que a gente vem fazendo aí. E a gente acredita muito que esses produtos vão evoluir bastante, que só acho que poucas empresas têm tecnologias diferenciadas nesse tipo de produto. Vamos para o próximo. A parte de inovação, né, de PDI, a gente vem mantendo os nossos investimentos, né, principalmente se você olhar em OPEX aqui, né, CAPEX, a gente tem uma questão de sazonalidade, que tem épocas que você tem mais investimentos ou menos, mas a gente continua investindo com todos os nossos projetos ativos, não tivemos encerramento de projeto por questão de nem nada de corte, inclusive aumentamos alguns projetos recentemente, né? A gente teve mais aqui 3 novos registros, já entra algum desses produtos de lançamento, 2 recomendações de alvos para a gente buscar mais mercados, né? Alvos em algumas culturas que a gente não estava apto, algum produto que não estava registrado para cana, café, agora a gente tem alvos nessas culturas também, e renovação de hatch de algum produto inovador que logo a gente vai poder divulgar. E uma coisa que é importante, né? Eu já vi que provavelmente vai ter perguntas sobre isso, a comercialização da Vitia México, né? Então a gente teve um primeiro pedido, né, de negócio bem pequeno. A gente está com um portfólio já de 12 produtos que estão aptos a serem comercializados lá, mas a gente ainda está focado na parte de desenvolvimento de mercado, né? A gente está com a equipe, né, de desenvolvimento de mercado que a gente montou e a gente está bem focado provavelmente todo esse ano, né? Que lá a safra já passou o momento para desenvolver o mercado para a gente começar a ter negócios no ano que vem. Próximo. Agora volta a palavra para o Alexandre Friso. Bom, sob o ponto de vista de mercado de capitais, né, como todos sabem, a gente passa por um período difícil, né, não só para a Vitia, mas para o agro e para o mercado de ações. Então, as nossas ações acabaram não tendo a performance, né, conforme a gente esperava. E o destaque fica realmente para o nosso programa de recompra, onde no semestre a gente desembolsou mais de 10 milhões de reais, justamente acreditando que o valor hoje das nossas ações na bolsa não expressa o nosso valor intrínseco, né? Nossa ideia, como eu sempre falei, não é, né, ter uma recompra agressiva, mas dado, né, essa dissonância entre o valor de mercado e o valor intrínseco, a gente entende que esse é a melhor forma de alocar os recursos dos acionistas atuais da VIT, né? Então, a gente está sempre atento, né, fazendo esses movimentos conforme a disponibilidade de recursos. Tá? E também ressalto, né, que a gente vem mantendo, né, além da recompra, vem mantendo as nossas distribuições, né, tendo pago aí 22,2 milhões de recursos para os nossos acionistas a título de juros sobre o capital próprio.
Podemos passar agora à parte de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ryu Matsuyama, do Itaú BBA. Bom dia, Wilson, Friso, Edgar, tudo bom? Obrigado por pegar minhas perguntas aqui, são duas do meu lado. Primeira, em relação ao segmento de biológicos ali, mais focando no ambiente de comercialização, acho que vocês conseguiram explicar bem aí o que aconteceu, a dinâmica que aconteceu no trimestre, devido ao atraso nas negociações com clientes, enfim. Mas também mencionaram que a carteira de pedidos veio maior ano contra ano, né? Se puder dar mais cor aí, como que está o ambiente de comercialização pro ano? Se tem alguma melhora na ponta, como que você acha que está essa dinâmica de precificação? E nessa mesma linha, em relação à margem bruta que vocês comentaram, você acredita que esse mix de menor valor agregado tende a se manter aí para os próximos trimestres? Enfim, se puder dar mais uma cor nisso. E minha segunda pergunta vai em relação à alocação de capital, né? Acho que a dinâmica de caixa do trimestre aí foi bem positiva. Para o ano parece ter uma menor necessidade de capital. Enfim, como que vocês estão pensando aí, como vão alocar o caixa da companhia nesse ano, né? A gente pode ver mais buyback, distribuição para acionista, ou até mesmo agenda de M&As, podendo dar mais cor aí. Acho que é isso do meu lado. Obrigado. O Wilson, você está no mudo. Oi, me ouviram aí? Não, tá ok, tá ok. É que eu Tudo repita? bem? Tudo jóia? Tudo bem. Olha, em questão de, eu acho que pegando aí, acho que as duas pontas, né, a gente realmente teve aí nós tivemos um movimento muito grande aí na parte dos fertilizantes de solo, né, principalmente aí nos micros de solo. É aquilo que eu falei, né, isso mostra que o produtor rural, ele está investindo, né, isso faz parte do processo e é muito importante para o processo. E aí, quando a gente olha, né, o ano em si, a gente tem realmente aí um produtor um pouco mais preocupado, né, com certas formas, né, de conduzir. Eu acho que ele está correto nisso, ele quer observar um pouco mais, quer entender um pouco mais. Mas a VIT, ela vem fazendo um trabalho, né, toda essa estruturação dela na questão comercial, essa proximidade, né, novas culturas, né, novos mercados, novas áreas, isso vem proporcionando para a gente aí um maior volume de negócios. Então, hoje, quando a gente olha a nossa carteira, é uma carteira bastante interessante, melhor do que a carteira do mesmo período do ano passado, e principalmente em cima, né, dessas outras tecnologias, produtos biológicos, fertilizantes foliares. Então, a gente entende assim de forma muito clara que a gente vai conseguir performar de uma forma positiva nesse ano de 25. Acho que todo o trabalho que nós estamos fazendo. Existe hoje, né, dentro do mercado, uma preocupação grande com a questão de crédito. Acho que o mercado, acho que todo mundo está percebendo, né? Nós temos uma alta taxa de juro, um certo nível de alavancagem dentro do setor alto, mas a gente tem feito aqui trabalhos internos, tem feito, vamos dizer, movimentações para a gente poder ofertar bem dentro do mercado, né? Isso é voltado muito no sentido de bons parceiros no processo de distribuição. A gente, questão de preço, a gente não vê aí uma alta de preço, né? Acho que o mercado está um pouco mais acomodado. Acho que as baixas que a gente viu lá atrás, no ano de 24, também não vem acontecendo, como o Friso falou, em algumas coisas pontuais. Então é isso, né? Eu acho que a gente tem aí uma possibilidade de ter um ano positivo dentro da VIT. Acho que um ponto importante, né, ressaltando aí para vocês, a VIT ela tem uma característica muito forte no processo industrial, né? Quando a gente faz aí uma análise
junto aos nossos competidores, a gente está num ponto muito mais positivo nesse sentido. Hoje a VIT é uma empresa que basicamente faz quase tudo dentro dela. Então isso nos dá uma capacidade de custo, dá para enfrentar o mercado, dá para ser competitivo, dá para levar para o produtor uma relação de custo-benefício muito importante. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo a todo momento. E acho que a questão de alocação de capital, acho que o Friso pode falar um pouquinho mais aí para você. Obrigado, Wilson. Sobre a alocação de capital, a gente vai manter a estratégia. Então, assim, a gente continua olhando. Só que, assim, hoje a temperatura ela não, ela é mediana para baixa do M&A, né? A gente tem até um número relevante, né, de oportunidades no mercado, porém muitas aí com mais uma questão de alavancagem, necessidade de dinheiro e esse tipo de estratégia não faz parte do nosso M&A, né? Uma estratégia de reestruturação, uma estratégia aí de buscar ali um turnaround, coisa nesse sentido, né? Então, a gente está vendo de uma forma mais cautelosa o M&A, e aí vem por outro lado também, não só por a questão dessas oportunidades, mas também pela questão de custo de capital hoje, que está mais alto, e pelo nosso próprio valor, né, em bolsa, né? Então a gente não vê quase nenhuma transação no mercado privado no nível que a gente está negociando hoje, né? Então acaba deixando a gente também um pouco mais reticente e faz com que a gente, né, eu vou dizer, até a gente quase que seja obrigado a recomprar, essa é a verdade, né? Como eu sempre falei, a nossa estratégia sempre foi ter o mercado como parceiro, né? Então, na verdade, o que a gente gostaria é de ter o mercado ainda mais representativo na VIT, aumentar a liquidez das ações, só que hoje a gente está quase sendo obrigado a fazer essa estratégia de recompra pelo preço das ações, tá? Então, a gente deve continuar da forma que a gente vem fazendo, né? Gradual, né? Sem impactar preço, sem impactar fluxo do mercado, né? De uma forma muito gradual e podemos sim, né? Aumentar também a distribuição, né? O ano passado a gente tinha uma restrição, né? De distribuição de 30% do resultado em função de uma operação que a gente tem com o BNDES, só que a partir desse ano a gente não tem essa limitação, então, a gente pode sim aumentar a distribuição, pois eu entendo que o nível que a gente está chegando de alavancagem, ele já é um nível mínimo, né? A gente não gostaria de ter uma dívida líquida zero. Eu não acho eficiente para o nosso negócio, que tem um ciclo de capital de giro, então é importante, e que também tem um financiamento ao cliente importante. Então não acho interessante, né, a gente ter uma dívida líquida zero, tá? Então essa é a ideia, mas por outro lado também a gente não acha que é hora de alavancar com esse custo, né, de capital e com essa incerteza, né, presente não só no agro como no país, né? Lembrando que ano que vem é um ano de eleição, onde tudo costuma ser mais volátil, né? Então, a gente está com uma taxa de juros sem sinalização de queda e com ano de eleição. Então, realmente é aquilo que eu falei, a gente é obrigado a olhar o programa de recompra, porque ele é muito evidente, aí, sob o ponto de vista de retorno e custo para o acionista, tá? Perfeito, obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Johnny Nicholas, analista buy-side da Moz Capital. Bom dia, Wilson, Alexandre e Edgar. Quais são as expectativas e estratégias para a Vitia México nos próximos 12 meses? Como isso altera os movimentos de alocação de capital da empresa? Edgar, acho que você pode falar. Talvez eu só vou colocar aqui Tá, primeiro, Edgar, a parte de tá, fica à alocação de vontade. capital, tá? Tá. A gente está ali com o investimento, né, de uma empresa, né, numa operação local, né, que ele tem um certo impacto, aí, principalmente nas nossas despesas. Então, desde que a gente começou lá, a gente gastou aí cerca de US$ 1 milhão, que
aparece aí só nas despesas e não aparece receita. Mas, né, $1 milhão não é algo relevante aí frente à nossa estratégia de alocação. E aí o Edgar vai comentar um pouco aí também que a gente tem expectativa já de que no ano que vem a gente já vai para o break-even. Então a gente não vê ali no curto prazo ali uma possibilidade ali de desembolso ou de gasto muito relevante no México, tá? Aí, Edgar, eu passo para você Tá, falar um tá, pouquinho das perspectivas. tá bom, obrigado. Igual eu falei lá um pouquinho, né, no meio da apresentação, a gente realmente hoje está num momento de fazer o desenvolvimento de mercado. A gente já tem alguns clientes relevantes lá para seguir com o trabalho. E hoje a gente vai continuar com a fabricação toda aqui, né, no Brasil. Pelo menos inicialmente a nossa estratégia não tem, né, em questão de investimento em fábrica e tudo. Então, acho que até por isso a gente não tem mudança de alocação de capital. E a gente entende que no ano que vem a gente já começa igual o Friso falou, ter o break-even, né? Como a gente tem alguns clientes que já estão em desenvolvimento, os trabalhos de consultoria e tudo sendo montado, a nossa expectativa é que ano que vem a gente já seja um lugar que comece a trazer algum resultado. Mas ainda pequeno, tá? Não vai ser algo que vai mudar a história da Vitia no ano que vem. É isso. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Novamente, obrigado, Laís. Novamente, um bom dia. E o que a gente pode, acho que passar aí, né, para aqueles que estão nos ouvindo e para o mercado como um todo, a Vitia é uma empresa, como eu sempre falo aí, que está com mais de 50 anos, né, já passou por bastante fases, né, dentro do agro brasileiro, acredita de forma intensa no agro brasileiro e acho que o nosso papel aqui, internamente, é fazer com que as coisas andem positivamente. Acho que esse é o trabalho que nós estamos fazendo, uma empresa que tem a sua responsabilidade, uma empresa que realmente, quando vai falar com o mercado, ela tenta ser, né? Na verdade, ela é muito transparente e é assim que a gente vai continuar e vamos trilhar aí os nossos caminhos. O meu muito obrigado e até a próxima. A videoconferência da VIT está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.